Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ângela do Vivendo a Matemática e eu estou muito feliz com o convite do professor Marcos Aba para mostrar um pouquinho do meu trabalho para vocês. Se vocês gostarem desta aula, eu os convido para visitar o meu canal e eu vou deixar o endereço aqui embaixo para vocês. E a aula que eu preparei é sobre adição e subtração de monômios semelhantes. Antes de nós vermos os exemplos de adição e subtração de monômios semelhantes, vamos lembrar um pouquinho do conceito de monômios. O que são monômios? Monômios são expressões algébricas formadas por um único termo. Por exemplo, menos 2m ao quadrado n ao cubo. Então, este termo ele é constituído por duas partes. A parte literal, que é a parte onde eu tenho as variáveis, e a parte numérica, que eu chamo de coeficiente. Então, menos 2 é o coeficiente e m ao quadrado e n ao cubo é a parte literal. E para nós resolvermos a adição e a subtração de monômios semelhantes, vamos lembrar o que são monômios semelhantes. Monômios semelhantes são aqueles que possuem a parte literal igual. Então, por exemplo, aqui neste primeiro eu tenho 4x mais 8x. Então, quem é a parte literal? O x. Então, se a parte literal dos termos são iguais, eu posso falar que eles são semelhantes. E para nós resolvermos uma adição e ou uma subtração de monômios semelhantes, nós vamos permanecer a parte literal e vamos somar e ou subtrair os coeficientes. Então, no caso aqui, 4x mais 8x, o que eu vou fazer? Eu vou somar os coeficientes. Aqui eu posso utilizar uma propriedade chamada propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição e ou à subtração. Por quê? Porque aí eu vou somar os coeficientes, então 4 mais 8, colocando entre parênteses, coloco o sinal de multiplicação e permaneço aqui a parte literal. Então, como que fica? 4 mais 8, 12, 12x. Por que eu utilizo essa propriedade da multiplicação em relação à adição e ou à subtração? Porque se eu fizer a distributiva aqui, 4 vezes x, 4x, mais 8 vezes x, 8x. Então, eu posso fazer o quê? Separo a parte dos coeficientes e permaneço a parte literal. Ou então, você pode fazer direto, sabendo que você utiliza esta propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição e ou à subtração, você já separa os coeficientes, permanece a parte literal e resolve direto. Então, eu poderia ter feito direto aqui? Sim, 4 mais 8, 12 e permanece o x. No nosso segundo exemplo, eu tenho 5a ao quadrado b menos a ao quadrado b. Então, a parte literal é igual. Se a parte literal é a mesma, se ela é igual, eu posso falar que são monômios semelhantes. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho uma subtração aqui. Então, eu vou permanecer a parte literal e subtrair os coeficientes. Posso fazer direto, assim como eu posso aplicar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição e ou à subtração. Como que eu faço isso? Eu vou abrir parênteses e vou somar os coeficientes, no caso, subtrair. 5 menos, que número que eu tenho aqui que não aparece? É o 1, menos 1. Fecho parênteses, coloco o sinal de multiplicação e copio a parte literal, a ao quadrado b, porque ela vai permanecer. E agora eu somo, no caso vou subtrair 5 menos 1, 4a ao quadrado b. Ou então, se você quiser fazer de uma forma mais rápida, você poderia fazer direto. 5 menos 1, 4 e permanece a parte literal a ao quadrado b. Neste terceiro exemplo, nós temos 5x ao quadrado y ao cubo menos 7x ao quadrado y ao cubo mais 3x ao quadrado y ao cubo mais x ao quadrado y ao cubo. Então, a parte literal aqui, ela é igual em todos os termos. Então, eu posso dizer que são monômios semelhantes.
E agora eu tenho subtração e adição. Então, eu vou separar os coeficientes para resolver a operação e permanecer a parte literal. Então, quem eu tenho aqui? 5. Aqui, no segundo termo, quem é a parte do coeficiente? Menos 7. No terceiro termo, quem é a parte do coeficiente? Mais 3. E no quarto e último termo, quem é a parte do coeficiente? Que número que eu tenho aqui que não aparece, mas está ali, o mais 1. Fecho parênteses e aí eu vou permanecer a parte literal, porque eu vou somar, eu subtrair a parte dos coeficientes e vou permanecer a parte literal, que são as variáveis. X ao quadrado, y ao cubo. E agora eu resolvo então, 5 menos 7, tenho 5, devo 7, vou lá, pago e fico devendo menos 2. Então, 5 menos 7, menos 2. Menos 2 mais 3, devo 2, tenho 3, vou lá, pago e fico com 1. 1 mais 1, 2, x ao quadrado, y ao cubo, porque a parte literal permanece. Nesse caso, muito cuidado. Muitos alunos erram porque aplicam a regra de sinal aqui. Nesse caso é uma adição ou subtração, então nós não aplicamos a regra de sinal. Nós só utilizamos a regra de sinal menos com menos, mais com menos, menos com mais, menos e mais com mais, onde? Na multiplicação e ou na divisão. Nesse caso aqui nós efetuamos a adição e a subtração com os números inteiros. Por isso ficou 2. Então, 5, tenho 5, devo 7. Vou lá, pago, fico devendo 2, menos 2. Menos 2 mais 3, devo 2, tenho 3. Vou lá, pago, fico com 1. Mais 1, ganho mais 1, 2. E aí eu permaneço, então, a parte literal. E esses foram os exemplos que eu trouxe para vocês sobre adição e subtração de monômios semelhantes. Se você gostou, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal do professor Marcos Aba, se inscreva. E se você gostou desta aula, visite o meu canal e se inscreva também. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre adição e subtração de monômios semelhantes. No vídeo anterior a esse, que eu vou indicar aqui em cima para vocês, eu falo sobre o conceito de monômios, monômios semelhantes e o grau de um monômio. E hoje nós vamos aprender a fazer a adição e a subtração de monômios semelhantes. Bom, para serem semelhantes, a parte literal tem que ser igual. E para nós resolvermos uma adição e uma subtração de monômios semelhantes, nós vamos permanecer a parte literal e nós vamos somar ou subtrair os coeficientes. Por exemplo, aqui eu tenho 7x mais 5x. São semelhantes porque a parte literal é igual. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar os coeficientes e vou permanecer a parte literal. Então, eu vou fazer 7 mais 5, entre parênteses, multiplicado pela parte literal. Quando eu faço isso, eu estou usando a propriedade da distributiva da multiplicação em relação à soma ou à subtração. Por quê? Se eu fizer x vezes 7, 7x, mais 5 vezes x, 5x. Então, eu posso utilizar essa propriedade para fazer a soma dos monômios ou a subtração. Então, repetindo, soma-se os coeficientes e multiplica pela parte literal. Então, 7 mais 5, 12 e permanece a parte literal, que é o x. Então, 7x mais 5x é igual a 12x. Aqui eu tenho uma subtração. 4a ao quadrado b menos a ao quadrado b.
Que número que eu tenho aqui que ele não precisa aparecer? O 1. A parte literal é a mesma? Sim. Então, eu posso fazer a subtração aplicando, então, utilizando a propriedade da multiplicação em relação à soma ou à subtração. Então, eu vou pegar os coeficientes, no caso, o 4 e o 1, que não aparece, mas está aqui. Então, 4 menos 1 multiplicado pela parte literal, que é a mesma, a ao quadrado b. 4 menos 1, 3. 3 quem? 3a ao quadrado b. Então, 4a ao quadrado b menos a ao quadrado b será igual a 3a ao quadrado b. No terceiro exemplo, eu tenho 12xy ao quadrado mais 3xy ao quadrado menos 6xy ao quadrado. A parte literal é a mesma? Sim. Então, eu vou fazer o quê? Vou somar e subtrair os coeficientes e vou permanecer a parte literal. Então, eu tenho 12 mais 3 menos 6. Fecho parênteses. Multiplicados por quem? X, y ao quadrado. E agora, então, eu resolvo esta operação. 12 mais 3, 15. 15 menos 6, 9x, y ao quadrado. No quarto exemplo, eu tenho menos x ao cubo y à quarta, mais 4x ao cubo y à quarta, menos 12x ao cubo y à quarta, mais x ao cubo y à quarta. Então, a parte literal é a mesma, são monômios semelhantes. Então, eu vou permanecer a parte literal e vou somar e subtrair os coeficientes. Então, separando eles e colocando eles entre parênteses, porque é a operação que você vai resolver. Menos 6 mais 4 menos 12, e que número que eu tenho aqui que não aparece? O 1, mais 1. Tudo isso multiplicados por quem? X ao cubo y à quarta, em relação à propriedade que eu já falei para vocês aqui nos primeiros exemplos. Menos 6 mais 4, menos 2. Menos 2 com menos 12, menos 14. Menos 14 mais 1, menos 13. Menos 13, x ao cubo, y à quarta. Percebam que aqui é uma subtração e uma adição com números inteiros. Entre eles não tem sinal de multiplicação nem divisão. Muitas vezes os meus alunos confundem e fazem regra de sinal. Aqui você não faz regra de sinal. Aqui é uma subtração e uma adição. Então, você tem menos 6 mais 4. Devo 6, tenho 4. Vou lá, pago, fico devendo 2. Menos 2. Aí faço uma dívida de 12, menos 12. Menos 2 que eu estava devendo com menos 12, menos 14. Então, a dívida que eu tenho é de menos 14. Aí eu ganho 1, vou lá, pago, fico devendo menos 13. Menos 13, x ao cubo, y à quarta. E no último exemplo, nós temos frações. Então, eu tenho aqui 1/4 de ABC menos 3/4 de ABC mais 7/4 de ABC. Então, a parte literal é a mesma. O que eu vou fazer? As operações de adição e subtração com os coeficientes. Então, abro parênteses, 1/4 menos 3/4 mais 7/4 multiplicados pela parte literal, A, B, C. Aqui eu tenho uma subtração e uma adição de frações com denominadores iguais. Na adição e subtração de frações com denominadores iguais, nós permanecemos o denominador, que no caso aqui é o 4, e fazemos as operações com os numeradores. Então, permanece o denominador, porque é o mesmo, e resolvemos as operações com os numeradores. 1 menos 3, tenho 1, devo 3. Vou lá, pago, fico devendo 2. Então, menos 2 mais 7.
Devo 2 menos 2, ganho 7, vou lá, pago, fico com 5. Então, 5 quartos. 1 quarto menos 3 quartos, 2 quartos. 2 quartos mais 7 quartos, 5 quartos. 5 quartos de ABC. Bom, pessoal, e esses foram os exemplos de adição e subtração com monômios semelhantes. Se você gostou, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que você sabe que está estudando e precisando deste conteúdo. Muito obrigada. Até o próximo vídeo ou a próxima dúvida. Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos para a aula de hoje. Operações com monômios, adição e subtração. Este será o primeiro vídeo sobre operações com monômios. O segundo, que eu colocarei em breve, será sobre multiplicação e divisão. Por isso, se você não é inscrito no canal, inscreva-se e clique no sininho para ficar sabendo quando eu postar este próximo vídeo, que será sobre multiplicação e divisão. Aqui nós temos 4 exemplos. No primeiro, a gente tem uma adição de monômios, no segundo, subtração, e aqui nós temos uma expressão em que a gente vai fazer a redução desta expressão, calculando os monômios que são semelhantes. Vamos lembrar que a adição e a subtração de monômios a gente só pode fazer quando esses monômios são semelhantes. Veja, aqui eu tenho 4 monômios. Eu separo na adição e na subtração. E o que sobra, esses termos que ficam separados, serão os monômios. Estes 4 monômios são semelhantes. Como que eu sei que um monômio é semelhante ao outro? Quando a parte das letras, a parte literal, com os seus expoentes, porque o expoente faz parte aqui da parte literal, que é a parte das letras, são iguais em todos os monômios. Então, se a parte literal é igual em todos os monômios, então eu digo que esses monômios todos são monômios semelhantes. Aqui a parte literal é a ao quadrado. Ao quadrado, ao quadrado e ao quadrado. Então, os 4 monômios são semelhantes. Aqui, idem. A parte literal é y ao cubo, que também é a mesma parte literal dos outros 2 monômios aqui. Então, os 3 são monômios semelhantes. Não me interessa a parte dos coeficientes para eu saber se são semelhantes ou não. O que me interessa para eu saber se são semelhantes são as partes literais, que têm que ser exatamente iguais. As letras com seus expoentes, ok? Aqui, ó, nós temos 2 monômios que são semelhantes, parte literal AB, parte literal AB. Nós podemos resolver esta operação, esta adição, primeiro retirando os parênteses, eliminando esses parênteses. Como que eu vou fazer isso? Eu vou me lembrar do seguinte, o mais do lado de fora, à esquerda dos parênteses, me dá uma ordem ao sinal que está lá dentro. Que ordem é essa? Se for uma adição, ele manda repetir o que está lá dentro. Repete. Se for uma subtração, ele vai mandar trocar o sinal que está lá dentro pelo seu oposto. No caso, o menos aqui vai mandar trocar este menos pelo oposto, que é mais. Vamos para o primeiro caso. 12, vamos tirar dos parênteses. Aqui, como não tem sinal, a gente só retira. 12 AB. Aí vai ficar, o mais manda repetir o que está lá dentro e some. Ele só dá uma ordem e some. Então, mandou repetir o menos, ficou menos 6AB. Como os dois são semelhantes, a gente pode colocá-los, colocar as partes literais em evidência. E aí ficaria assim, ó, 12 menos 6, só os coeficientes, fecha os parênteses, e a parte literal, que é a mesma, A, B. Isso daqui é o mesmo, então, que 12 menos 6, 6, 6AB. Pronto, calculamos a adição. Vamos para a subtração. Da mesma forma, a gente vai eliminar os parênteses. Só que agora, este menos manda trocar o sinal que está lá dentro pelo seu oposto. O mais mandou repetir. O menos manda trocar e some. Ele só dá ordem e some. Fica menos 3AY.
Aqui só repetir, porque não tem sinal nenhum do lado de fora. Basta a gente retirar os parênteses e repetir. O menos mandou trocar este outro menos para o oposto. O oposto de menos é mais. E aí eu repito, 5AY. Aqui, da mesma forma, a gente pode fazer colocando em evidência, já que são semelhantes. Eu coloco dentro de parênteses os coeficientes, menos 3 mais 5, só os coeficientes. E do lado de fora, a parte literal apenas uma vez, AY. Menos 3 mais 5, se eu tenho 5 e devo 3, então eu pago e continuo com R$2. Se fosse dinheiro, né? Continuo com 2. Então, ficaria 2AY. Finalizamos a operação. Aqui, para eu reduzir esta expressão, torná-la menor, eu posso calcular os coeficientes de todos os monômios, somando ou subtraindo de acordo com o sinal, já que todos são semelhantes. Então, eu posso reduzir todos a um só monômio. Podemos fazer colocando em evidência. Ficaria aqui, colocando a parte literal, que é o a ao quadrado, em evidência, como a gente fez aqui nesses dois casos. Ficaria 3 mais 5 menos 2 mais... Quando não tem o coeficiente, a gente considera que o coeficiente é 1. Mais 1. Fecha os parênteses. A parte literal, que é a mesma em todos os monômios, a gente repete uma vez só, a ao quadrado. Aqui eu calculo 3 mais 5, 8. 8 menos 2, 6. 6 mais 1, 7. 7a ao quadrado. Ok? Este terceiro exemplo, aí a pessoa fala, poxa, tem fração. Caraca, tem fração. Ah, não, tem fração. Mas é tranquilo, vamos fazer com calma, vamos fazer de leve que a gente chega lá. Da mesma forma, a gente vai identificar primeiro que são todos monômios semelhantes, porque todos têm y ao cubo. Então, são 3 monômios semelhantes. Vamos fazer colocando os coeficientes dentro dos parênteses e a parte literal em evidência, colocando do lado de fora dos parênteses a parte literal. Então, fica, abre os parênteses, coeficiente 5 terços, mais, segundo coeficiente, 1 meio, menos 2. Fecho os parênteses e a parte literal eu coloco uma vez aqui fora, já que é a mesma em todos. Beleza? Tem que ser semelhantes para a gente poder fazer isso. Aqui dentro, a gente tem 2 frações e um número inteiro. Vamos transformar este número inteiro em fração, colocando ele sobre 1. Agora, a gente pode sair disso daqui pelo cálculo do MMC. É uma adição e subtração de frações. Então, vamos fazer o MMC de 3, 2 e 1. Neste caso, como os denominadores são todos números primos, basta que a gente multiplique um pelo outro para achar o MMC. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Fechei os parênteses, repito a parte literal. Aqui, para a gente colocar os numeradores, não basta eu repetir 5, 1 e 2. A gente vai lembrar que tem que fazer 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 5, 10. Repito o sinal. 6 dividido por 2, divido embaixo e o resultado eu multiplico em cima. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 2, menos 12. Agora vamos lá, calculando o numerador. Fica 10 mais 3, 13. 13 menos 12, 1. Não preciso mais dos parênteses, já que vai ter só uma fração lá dentro. 1 sexto. Y ao cubo. Finalizamos a operação. Pessoal, é isso. Espero ter ajudado. Se o conteúdo foi útil para você, deixe um like para eu saber que foi legal. Até o próximo. Um abraço.